Ninguém provou mais do que nós acabamos de ver na pregação do que o próprio Cristo. Quanto mais ele fazia o que era certo, mais as pessoas o odiavam. A pergunta é: todos o odiavam? Não. Mas os que lhe odiaram no começo passaram a lhe odiar cada vez mais, à medida que o Senhor era mais conhecido, mais destacado, mais santo, mais piedoso, no sentido de que ele demonstrava. Evidentemente, como Deus, ele não aumenta a sua santidade, mas ele demonstra. As pessoas passam a ter conhecimento dela. Nesse sentido, os discípulos não cresciam na mesma proporção, mas cresciam. Ele não tinha nenhum, daqui a pouco ele tinha 12, depois 120 e assim por diante. Então, havia crescimento entre os que o amavam e havia também crescimento entre os que o odiavam. Mas você não vai perceber mudança nas atitudes de Cristo em momento nenhum. Em momento nenhum. Ele continuou fazendo o que veio fazer. Sabe por quê? Ele não veio para agradar os homens, ele veio para agradar o Pai. Uma das certezas, irmãos, que nós devemos ter para que nós possamos continuar a fazer o que nós estamos fazendo é se isso agrada a Deus. E como é que nós vamos saber? Basta lembrar do breve catecismo. As Escrituras nos revelam o que nós devemos crer e aquilo que Deus requer do homem nessa vida. Então, se nós sabemos o que devemos crer e como devemos agir, nós vamos saber se nós estamos certos ou errados. Deus não nos deixou aqui cegos no meio de um tiroteio. Nós sabemos o que fazer. E se estamos certos, devemos fazer com mais afinco ainda. Quanto maior for a perseguição, quanto mais pessoas raivosas se levantarem, mais nós devemos nos apegar àquilo que Deus fez, ou mandou que nós fizéssemos. Foi isso que cumpriu o Senhor. Quanto mais fiel ele foi, quanto mais ele cumpriu as ordens do Pai, mais uma horda de homens maus se levantaram até que levaram ele para a cruz do Calvário. Só que, assim como Saul pensava que estava fazendo mal a Davi, quando o levava para uma guerra, e ele voltava vitorioso e as pessoas começavam a louvar ainda mais a Davi, assim Satanás também se engana, quando pensando que levando Jesus Cristo para a cruz do Calvário seria a destruição dele. Muito pelo contrário. A cruz é o sinônimo da vitória. Cristo venceu a morte. O que os nossos inimigos podem fazer de pior é nos matar. Mas se eles nos matarem, eles estão nos dando o ingresso para entrarmos no céu. Não tenha medo dos perseguidores. Não tenha medo das pessoas que se ressentem quando você faz o mal. Continue cada vez mais com afinco, cumprindo a vontade do Senhor. E saiba que toda a ação deles para o mal é uma ação de Deus para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém. Nós vamos